Olá, essa é a segunda aula do curso de Introdução à Engenharia Mecânica, que é uma das primeiras disciplinas que o aluno calouro de engenharia começa, na sua graduação. Essa aula tem o objetivo de fazer com que a mecânica se torne mais atrativa para o calouro, que escolheu abraçar essa ciência que vai estudar, ao longo da sua graduação. Então, uma definição mais simples do que seria mecânica é a ciência relacionada com o movimento de corpos sob a ação de forças, incluindo o caso especial quando o corpo permanece em repouso. Como falei, uma definição bastante simples, E eu acho que a mecânica não está satisfeita com tão poucas palavras. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso daqui. Então, historicamente, a mecânica esteve entre as primeiras ciências exatas a se desenvolverem. Sua beleza intrínseca, como a disciplina matemática, e o seu considerável sucesso ao descrever em detalhes os movimentos da Lua, Terra e outros corpos celestes, trouxe enorme influência no pensamento filosófico e proporcionou forte ímpeto para o desenvolvimento sistemático da ciência. Eu acho que agora a mecânica está um pouco mais reconfortada, Isso aí descreve o surgimento da mecânica clássica. E no começo da aula eu gosto de apresentar esse brinquedo, chamado, de modo jocoso na língua inglesa, de Newton's Cradle. Cradle seria berço, dando uma ideia de que o mobile, aqueles brinquedinhos que distraem os bebês no berço, o mobile de Newton seria um brinquedo desse tipo aqui. E eu gosto de apresentá-lo porque ele traz, ele demonstra a lei da conservação do momento, a lei da conservação da quantidade de movimento, que é uma lei bastante importante na mecânica, Vamos apenas verificar aqui como é que funciona. Então a gente observa que a quantidade de movimento, dessa primeira esfera ela é completamente transmitida para a esfera da outra extremidade. E aí, mudando as massas, a quantidade de movimento continua presente. E aí eu gosto também de apresentar uma piadinha aqui, uma piadinha um pouco safada, que faz uma provocação com os físicos, como a gente fez na primeira aula. E aí eu sempre prometo tirar, mas eu sempre repito, Então a história é o seguinte: quantos alunos de física que estudam teoria da relatividade geral são necessários para trocar uma lâmpada? E aí a resposta vem em seguida: 2. Um para segurar a lâmpada e o outro para girar o universo. Na época que eu dava essa aula virtual, com a plateia, os alunos davam uma risadinha até prolongada para ver se faziam uma média com o professor. Mas aí eu vou tirar no próximo período. Então, a descoberta da mecânica clássica se deu com a publicação em 1543 do livro De Revolutionibus Orbium Celestium Libri 6. Uma tradução direta, mais livre, seria 6 livros que tratavam das revoluções dos corpos celestes, pelo astrônomo polonês Nicolaus Copérnicos, quem publicou, Copérnico ele bateu de frente com uma teoria que vinha desde a Grécia Antiga, do tempo de Aristóteles, que essa teoria dizia que a Terra era o centro do universo. E Copérnico, com essas observações, ele percebeu que o Sol é que tinha esse papel, pelo menos para o nosso sistema solar. O Sol era o centro e os planetas estavam em órbita em torno dele. E aqui
tem a primeira ilustração publicada do sistema heliocêntrico, o Sol no centro, né, de Copérnico, 1566. E aqui me chamou a atenção da discrepância da data da publicação de Copérnico e da publicação da ilustração. E aí eu, né, em função da minha curiosidade, eu fui atrás de tentar esclarecer isso e vi que essa ilustração foi publicada na segunda edição do livro de Copérnico, tá certo? E aqui, como essa disciplina de introdução à engenharia, eu estou sempre dando dicas aos alunos, né, para algum comportamento que venha facilitar a sua vida. Eu informo aqui que a curiosidade, né, é uma característica, é um comportamento, né, a busca, né, de sempre querer entender de como as coisas acontecem, ela é um comportamento, né, bastante útil para quem quer cursar engenharia, né? Então, a publicação de Copérnico deu início ao movimento chamado de Revolução Científica, que chegou ao seu ápice com o Principia de Newton, cerca de 150 anos mais tarde. Essa revolução científica veio a mudar completamente como as pessoas pensavam sobre o universo, né? Eles vinham com aquela teoria bem antiga, um consenso que havia em toda a comunidade científica, né, de que a Terra era o centro do universo. E de repente vem Copérnico e tenta mudar essa história. E aí, quando Copérnico deslocou a Terra do centro do universo, ele foi direto no coração da mecânica aristotélica, sem explicar por que o movimento da Terra não era notado em sua superfície. Na época de Copérnico, né, ele não dispunha de equipamentos, né, dispositivos que permitissem que ele registrasse de uma forma mais clara e de que ele comprovasse realmente o que ele tinha observado, né, do movimento dos astros. E aí, sem uma explicação confiável, o copernicismo era não só uma violação à filosofia aristotélica, mas também a todo o senso comum dos viventes de então, né, das pessoas daquela época, né? E aí esse problema, né, a solução para o problema veio pelo matemático e cientista italiano Galileu Galilei. A gente vai verificar, né, agora que trata-se de um verdadeiro gênio, o Galileu. Ele foi o inventor da física experimental. Isso aí quando ele estudou o movimento de esferas de metal rolando em um plano inclinado. Veja a genialidade, né? Ele sempre estava interessado no estudo dos corpos que caíam em queda livre, né? Mas a época, como a mesma época de Copérnico também restringia a sua atividade, ele não dispunha de dispositivos, né, que fornecessem, por exemplo, o tempo da queda de um corpo, né? E aí ele teve a grande ideia de estudar esferas rolando em planos inclinados, né? E aí, estudando esse comportamento, ele presumiu que poderia derivar esse comportamento para o comportamento de um corpo em queda livre. E aí, com esses estudos, né, ele já introduziu algumas correlações importantes, né? Por exemplo, V igual a GT, né? E a distância é 1 meio de gt ao quadrado. A gente observa que esses termos, né, eles estão presentes naquelas equações que a gente usa para quando quer estudar a dinâmica dos corpos rígidos, né? Então, a física experimental é exatamente isso. Você realiza diversos experimentos, obtém diversos resultados e aí você vai montar uma teoria que vai explicar a obtenção daqueles resultados em função dos experimentos que você realizou, né? Eu acho que física experimental é o nome de uma disciplina do curso de vocês de engenharia mecânica e acho que todos os cursos de engenharia mecânica têm essa disciplina, física experimental, no seu currículo. E aí, continuando os estudos de Galileu, né, ele observou que se uma esfera rola abaixo no plano, né, e logo depois acima em outro, né,
ela irá buscar recuperar a sua altura inicial em relação ao solo, né? Independente da inclinação dos dois planos, ok? E aí ele imaginou também que se o segundo plano, né, estiver na horizontal, a esfera, agora incapaz de recuperar sua altura inicial, ela iria se manter rolando para sempre, né? Desde que algo não impeça esse movimento. A gente sabe que a resistência do ar e o atrito vão fazer com que um momento essa esfera pare de rolar, né? E aí, dessa observação, ele deduziu que os corpos não necessitam de uma causa próxima para permanecer em movimento. Em vez disso, um corpo em movimento horizontal tenderia a permanecer se movendo, a menos que algo interfira nesse movimento, né? E também atribui-se a Galileu um experimento denominado o experimento da esfera e do cavalo, que consta do seguinte: o cavaleiro aqui segura a esfera na mão, né? E ao soltar a esfera com o cavalo parado, ele observa que a esfera percorre um movimento vertical na sua queda, né? E também, quando o cavalo está em movimento e o cavaleiro solta a esfera, do ponto de vista do cavaleiro, a esfera também cai no movimento vertical. E se a gente observar aqui, ó, se a gente assumir o ponto de vista da esfera, estando o cavaleiro parado, né, com a esfera na mão, ou estando o cavaleiro se movimentando com a esfera na mão, a esfera vai estar parada em relação ao cavalo e cavaleiro, né? Ela vai estar se movendo apenas em relação à vizinhança. Mas do ponto de vista da esfera, em relação ao cavaleiro, ela vai estar parada, né? E aí, essa era a razão porque o movimento da Terra não era aparente. A superfície da Terra e tudo na vizinhança estavam sempre em movimento conjunto e apenas pareciam estar em repouso. E aí, Galileu foi trazendo cada vez mais argumentos para reforçar a teoria de Nicolau Copérnico, né? E essa observação do slide passado, né, do anterior, que foi aperfeiçoada pelo filósofo francês René Descartes, que é esse rapaz aqui, veio a se transformar finalmente na primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Aqui tem uma gravura também do nosso Sir Isaac Newton. Entretanto, os experimentos de Galileu o levaram muito além, né? Medindo a taxa de tempo da descida das esferas e imaginando o que aconteceria se os experimentos pudessem ser realizados na ausência de resistência do ar, ele deduziu que corpos em queda livre poderiam ser acelerados uniformemente em uma taxa independentemente de suas massas. Observe que na época ele não tinha muito dispositivo para medir o tempo, né? E aí ele utilizava de contar o período de um pêndulo que oscilava, tá? E aí ele arrumava um jeito de medir o tempo no que a esfera caía ali no plano inclinado. E aqui a gente observa uma caricatura, né, da famosa e talvez nem tenha sido realizada, né, a experiência de Galileu na Torre de Pisa, né, onde ele solta corpos de massa diferentes, acreditando que sem a resistência do ar eles chegariam ao solo ao mesmo tempo, né? Talvez inexistente a experiência porque a partir de uma certa idade o Galileu foi forçado pela Inquisição a permanecer em prisão domiciliar, né? Já existia naquele tempo também. E agora, nesse slide, eu vou mostrar um vídeo que é de uma visita de um professor que ele foi a uma instalação da NASA em Ohio. Essa instalação gigantesca com paredes de alumínio e revestida com paredes de concreto, ela servia para experimentos da NASA, né, para verificar a propulsão no vácuo, né? Ela tinha um maquinário que tirava todo o ar do interior dessa câmara gigante e então eram feitos esses experimentos de propulsão nuclear no vácuo. Daí a necessidade desse envolvimento por uma grossa camada de concreto, né? Mas vamos observar o vídeo, que é apenas um resumo. Vocês vão ter acesso a todo o vídeo nesse link aqui, tá? Vamos observar o que acontece.
A gigante aí, ó, gigante aí a câmera, tá vendo? De primeiro alumínio, depois concreto, uma talha aí carregando a bola de boliche e plumas, né, para o alto. Quando solta, você observa que a bola cai bem antes, né, e a pluma demora. Agora os dois já com a massa retirada do interior da câmara, em pleno vácuo, né? O comportamento que a gente observa aí, ó. Então a gente vê que os dois estão caindo na mesma velocidade, tá certo? Apesar das massas serem bastante diferentes. Questões de direitos autorais, eu não botei o vídeo todo aqui. Mas aqui está o link, tá certo? E aqui algumas descrições, né? O professor é o Brian Cox, visita a maior câmara de vácuo do mundo, né? Isso aqui num programa da BBC. Se você acessar o link do YouTube, você vai verificar que isso aqui já teve mais de 22 milhões de visualizações no período de 9 anos, tá? E aí, continuando aí com a saga de Galileu, né? Ao saber de um instrumento desenvolvido na Holanda que mostrava as coisas bem mais próximas, Galileu, por iniciativa própria, de tentativa e erro, construiu seu próprio telescópio e rapidamente descobriu formas de torná-lo muito mais potentes. Nessa gravura aqui a gente vê 2 telescópios de Galileu e gravuras da Lua ali, né, obtidas nessa época. Então, com o hábito de sempre anotar suas observações noturnas dos astros, ele conseguiu. Aí aqui eu vou fazer uma outra pausa para destacar essa expressão aqui, ó, com o hábito de sempre anotar suas observações. E aí estou trazendo isso como mais uma dica para os estudantes que estão ingressando no curso de engenharia, né? Sempre registrar aquilo que você está observando, porque você em algum momento você vai ter que fazer um relatório das suas atividades e se você tiver aquilo muito bem anotado e muito bem registrado, seja por fotografia ou até anotação mesmo, você vai ter uma facilidade maior de, né, relatar aquilo que você conheceu e aprendeu ao longo das suas experiências, né? Então vai aqui mais uma dica, né? Sempre anotar suas observações. E aí, com esse hábito, Galileu conseguiu descrever as fases da Lua, mostrando que sua superfície não era lisa e sim cheia de montanhas e crateras, né? Tá aqui. Descobriu 4 satélites do planeta Júpiter. Descobriu muito mais estrelas que não podiam ser observadas a olho nu. E descobriu ainda que Vênus apresentava fases assim como a Lua. Então, ó, as luas de Júpiter que ele descobriu mostraram que havia mais de um centro de movimento no universo. Não era só a Terra, né? A Lua gira em torno da Terra, mas Júpiter também tinha luas que giravam em torno dele. E as fases de Vênus, né, mostraram que o planeta orbitava em torno do Sol. E aí, as observações de Galileu minaram completamente a teoria de Aristóteles, favorecendo a de Copérnico, né? Então, em 1613, Galileu escreveu uma carta a um aluno seu de Pisa sobre como conciliar a teoria copernicana com certas passagens bíblicas. Então, toda essa mudança no pensamento, né, ele ia bater de frente com algumas afirmações, né, religiosas, e aí Galileu tentou contornar esse problema mandando essa carta para o aluno dele. Só que cópias adulteradas dessa carta foram enviadas pelos inimigos de Galileu para a Inquisição e então começaram todos os problemas do sábio com a igreja, né? Então naquela época já tinha disputa de poder, inveja, né? Fake news, ok? E aí Galileu teve que enfrentar a Inquisição. Tem toda aquela história bonita no entanto ela se move, né? E eu peguei todo esse material aí da vida de Galileu nesse site aqui da Britânica, que é uma boa fonte quando a gente está interessado em biografias de cientistas antigos aí, de pessoal que contribuiu
com a ciência, tá certo? Então, o próximo vídeo, né, para que esse não fique muito extenso, ele vai contar, né, vai descrever e apresentar dimensões e unidades, que é bastante importante para você ter um conhecimento a partir logo de quando você inicia o curso, né, de dimensões e unidades, bastante importante para a engenharia mecânica. E no próximo vídeo a gente vai estar estudando esse assunto, tá?